Na aula anterior, nós estudamos as activities, estudamos o ciclo de vida das activities. Nós vimos como passar dados entre activities. E também nós fizemos um app para a gente poder jogar cara ou coroa, né? E aí nós utilizamos uma outra activity para fazer o sorteio da cara ou coroa, né? Então eu poderia ter feito na mesma tela, mas só para exemplificar a utilização de activities eu coloquei em outra tela. Bom, agora nós vamos ver as fragments ou porções de interfaces. As fragments, elas representam uma porção de interface com o usuário na activity. Então você tem uma activity principal e dentro dessa activity você pode abrir nela várias porções de interfaces. Então posso ter várias porções de vários tipos. Então pode ser porções na horizontal, na vertical, alguma porção para exibir algum item, como uma figura, por exemplo. Enfim, essas fragments ou porções de interfaces, elas ajudam na reutilização de códigos. Então você tem aqui uma fragment que ela pode ser utilizada em várias activities. Então com isso você permite que o seu app tenha interfaces mais dinâmicas e flexíveis. Então todas essas fragments são muito importantes, elas são muito utilizadas nos apps atuais e é importante nós sabermos como utilizá-las. Aqui, por exemplo, você pode ver um app de e-mail, tá? O Gmail, na verdade. E aí você pode ver que aqui em azul nós temos aqui uma activity. E aí se nós clicarmos no botão menu ou puxarmos da esquerda para a direita, nós abrimos aqui o Navigation Drawer. Então o Navigation Drawer, ele nada mais é do que uma fragment que vai ser aberta dentro da nossa Activity Main. Aqui, por exemplo, você vê uma utilização de fragments em tablets e smartphones comuns. Então aqui, por exemplo, quando você clica no menu, ele abre toda a tela de menu. Aqui você pode ter vários botões, né, uma list view ou vários botões para você poder abrir alguma tela aqui na Activity. E já no tablet, né, nós podemos dividir as duas fragments, tá? Essa fragment e essa outra dentro da Activity principal, que ocupa o tablet todo. E dessa forma, você vai ter o menu sempre à disposição. Então é muito comum você ver esse tipo de aplicação em tablets ou até mesmo quando o celular está no modo horizontal. Agora vamos para o Android Studio, onde vamos criar um app e vamos colocar dois botões, um botão conversa e outro contatos. E aí nós vamos abrir duas fragments dentro dessa área aqui, dessa área de frame layout, para você ver como que funciona isso na prática. Então basicamente o que nós vamos fazer é criar uma interface, um layout com dois botões, e esses dois botões vão servir para trocar o fragment dentro desse frame layout. Então, por exemplo, o nossa Activity Main, ela vai ter uma constraint layout, e aí ela vai ter os dois botões, e também ela vai ter o nosso frame conteúdo. Esse frame conteúdo vai ser o layout onde serão aplicados as fragments. E cada fragment dessa vai ter também um arquivo XML. Então você vai ter o arquivo XML para contatos, o arquivo XML para conversa, e também você vai ter o arquivo Java para contatos e o arquivo Java para conversa. E esses dois arquivos XML você pode editar do jeito que você quiser. Então eu vou apenas fechar aqui o nosso app. E eu vou criar um novo projeto chamado de Fragments. Vou utilizar Empty Activity. Chamar de Fragment novo. Vou aplicar o Finish, esperar carregar nosso projeto. E com o nosso projeto carregado, agora nós vamos começar fazendo a edição aqui do nosso Activity Main.
Então eu vou dar um zoom aqui, vou apagar esse Hello World. Vou utilizar esse botão de visualização e aí vou colocar aqui Show System UI e ele vai aparecer para mim aqui a nossa Action Bar, né? E a nossa App Bar. E aí nós vamos editar aqui, nós vamos agora inserir uma guideline, né? Então eu vou clicar com o botão de direita e aí eu vou em Add Helps e aí eu vou utilizar a vertical guideline. E aí eu vou agora deixar ela bem centralizada, tá? Vou dar um clique aqui nesse símbolo até ele ficar em porcentagem e aí eu vou deixar ela bem em 50%. Agora eu vou adicionar dois botões aqui. Vou colocar as constraints nele. Vou deixar ele como Match Parent na horizontal. Vou fazer isso novamente, vou adicionar outro botão aqui. Vou repetir o processo. E agora eu vou selecionar os dois botões. E aí eu vou aplicar um background neles. Então eu vou aplicar um background. Esse background vai ser o mesmo da cor aqui que está aqui, tá? Que é o Purple Underline 500. E agora eu já tenho os dois botões. Agora eu vou mudar o texto deles. Esse aqui eu vou chamar de conversas. E esse outro eu vou chamar de contatos. E agora eu vou adicionar aqui o nosso frame conteúdo. Eu vou apenas pesquisar aqui por frame layout. E aí eu vou segurar ele e arrastar até aqui embaixo nossa árvore de componentes. Colocar ele bem aqui. Agora que eu já tenho o nosso frame layout, eu vou diminuir um pouquinho ele. E aí eu vou aplicar as constraints nele. Vou botar essa constraint aqui, essa outra aqui. E vou colocar essa outra aqui em cima. Nesse layout height desses botões eu vou utilizar aqui. Eu acho que eu vou utilizar 60 dp. E aí aqui no nosso frame layout eu vou utilizar aqui também na borda superior 60 para ele ficar bem alinhado. Aqui do lado eu vou utilizar o Match Parent e aqui na vertical, na altura eu também vou utilizar o Match Parent. Observe que ele fechou, né? Porque nós não criamos aqui a constraint aqui embaixo, tá? Pronto, agora criando a constraint ele já está completando a tela toda, tá? E aí lembrando que eu também vou colocar aqui uma borda de 60. Então pronto, nós já temos aqui nosso Activity Main criada, tá certo? Nós temos os dois botões, nós temos aqui a área de layout, que é o Frame Layout, e agora nós vamos criar as Fragments para poder lançá-las aqui quando nós clicarmos nos botões. Então eu vou aqui em Project, vou aqui em Java, vou clicar com o botão da direita e aqui eu vou em New, vou aqui em Fragment e aqui você pode escolher o seu tipo de fragmento. Você também pode criar aqui em Gallery e aqui você também pode escolher o tipo de fragmento que você vai querer. Se é um fragmento para mapa, se é um fragmento para full screen, enfim, tem vários tipos aqui, tá? Por enquanto vamos utilizar apenas o
blank fragment. Vou dar um OK e vou dar um finish. Após montado aqui nosso fragment, você observa que foram criados dois arquivos, ó, o fragment blank e o blank fragment. Então esse arquivo Java e esse aqui é o arquivo XML. Dentro desse arquivo nós temos aqui uma série de códigos, tá? Nós temos aqui métodos callback e tal, nós não precisamos desses métodos por enquanto. Então a gente pode aqui inclusive apagar, tá? Todos esses códigos. Nós precisamos que ele tenha esse construtor vazio. E aí nós precisamos que ele tenha também essa view onCreateView. Então ele precisa desse método. Então observe que esse método ele vai utilizar também o layout inflate, tá? Ele vai aplicar o inflate, como nós já vimos em aulas anteriores. E aí ele vai retornar esse inflate, né? Esse fragment blank. Agora eu vou apenas renomear esse blank fragment para a gente poder separar, né, conversas de contatos. Então eu vou aqui em refactor e eu vou escolher rename. Então eu vou colocar o nome dele de conversas fragment. Vou utilizar o refactor. Nós já temos aqui o conversas fragment. E se eu for aqui em res, nós já temos aqui o nosso fragment blank também, né? Então vamos mudar também. Vamos aplicar um refactor nele. Vamos utilizar aqui o fragments underline conversas. Agora eu vou aqui novamente, eu vou criar um outro fragment. Vou utilizar fragment, eu vou aqui em blank fragment. E aí eu vou escolher o nome de contatos fragment. Vou dar um finish. Então novamente eu posso apagar todos esses códigos desnecessários. Vou deixar apenas esse construtor em branco e a nossa onCreateView. Então ele precisa apenas disso para funcionar. Agora eu vou voltar aqui no nosso ActivityMain e aí eu vou colocar as IDs para esses botões. Então aqui eu vou chamar de button conversa. E aqui eu vou chamar de button contatos. Ou button contato, né? Tu faz. Usei no singular, vou usar no singular também. Eu vou também abrir aqui o nosso fragment conversas. Vou dar um zoom. E aqui você tem um texto, né, escrito. Esse frame layout, para nós aliarmos esse texto, nós precisamos utilizar aqui o Gravity. E aqui em Gravity eu vou colocar aqui em Center. Pronto, ele já está aqui no meio. Agora eu vou mudar esse texto. Vou escolher aqui texto contatos. Na verdade esse aqui é o conversas. Eu vou aumentar aqui o tamanho para ficar melhor a visualização. Vou botar aqui 34. Eu vou fazer a mesma coisa agora com o fragment contatos. Vou aqui utilizar o Gravity novamente. Clicar aqui na bandeirinha e utilizar Center.
Na verdade, utilizar o center. Colocar um apply. E agora vou novamente trocar o texto. Vou colocar aqui contatos agora. E aí no text size eu vou utilizar também o 34. Feito isso, agora nós vamos na nossa main activity. Vamos criar as referências para botões. Vou dar um enter aqui. Pois web compact activity. Vou utilizar o atributo private button, aqui é maiúsculo, né? Importar essa classe. E aí vou colocar os nossos dois buttons aí, né? Um é o button conversas, o outro é o button contatos. Eu vou também criar aqui atributos para nossa fragments também, fazer a referência deles, tá? E aqui eu vou utilizar a mesma classe que nós criamos aqui. Uma é contatos fragment, você vê que ele já aparece. E aí eu vou utilizar aqui o contatos fragment. E a outra é a conversas fragment. Agora eu vou abrir aqui o create. Vou utilizar o find view by id. Vou fazer a mesma coisa para o button conversas. Vou fazer aqui uma instância das fragments. Utilizar aqui conversas fragments igual new conversas fragment. E aí vou duplicar essa linha. E aqui eu vou utilizar o nossa contatos fragment. E aqui eu vou utilizar conversas. Na verdade aqui é contatos, né? Contatos fragment. Agora eu vou configurar os botões. Para eles passarem as fragments. Vou utilizar aqui o button conversas. Ponto. Vou utilizar o set on click listening, que nós já usamos bastante. Escrever new aqui. E aí ele já vai aparecer para mim o view on click listening. Então agora, assim que eu clicar no botão, ele vai executar a ação. E essa ação vai ser passar essa fragment conversas para aquele frame layout. Para fazer isso, nós vamos precisar utilizar o transaction. Vou dar um enter aqui após a chave. Eu vou utilizar fragment transaction. Observe que ele já aparece para mim aqui. E aí você vai escolher esse fragment transaction aqui do nosso fragment.app. Aí eu vou utilizar o get support fragment manage e vou encadear esse método com o nosso began transaction. Já está aqui. Dá o ponto e vírgula. E essa linha de código ela vai ser responsável por iniciar uma transação.
E agora nós precisamos passar os argumentos da transação, que são o nosso fragment transaction ponto. Observe que aqui aparecem algumas aplicações, né? O add, por exemplo, a gente vai adicionar o fragmento por cima do outro que tiver. Mas no caso aqui nós queremos utilizar o replace, porque esse aqui ele vai substituir, então tem um fragmento lá já. E aí, quando você clicar no botão, ele vai substituir aquele fragmento por esse fragmento aqui que nós vamos pedir. Aqui nós precisamos passar o parâmetro desse método replace. E o primeiro parâmetro que nós vamos passar aqui vai ser a ID da nossa frame layout. Vou voltar aqui na nossa activity main, tá? Vou voltar aqui e aí eu vou clicar aqui na frame layout, tá? Eu posso clicar aqui também e vou escolher um ID para ela. Vou escolher o ID frame layout. Agora eu vou voltar lá na nossa main activity e vou utilizar aqui o r.id.frameLayout. E agora sim, o próximo parâmetro que nós vamos passar vai ser a fragment que a gente quiser passar. Que no caso aqui vai ser a nossa conversas fragment. Então esse botão aqui é o botão conversas. Eu vou passar aqui a conversas fragment. E agora eu vou passar aqui também. Eu vou apenas copiar aqui tudo e vou colar novamente. E aí eu vou utilizar aqui o nosso botão contatos. E aqui, ao invés de passar a conversas, nós vamos passar a contatos fragment. Então dessa forma eu vou passar as duas fragments para aquele frame layout. Mas antes nós precisamos também encerrar aqui a nossa transação. Então a gente começou a transação, aqui a gente vai passar os argumentos da transação. E agora nós precisamos encerrar a transação. E para fazer isso eu vou utilizar o nosso objeto criado fragment transaction.commit. Vou apenas copiar essa linha de código. Vou deixar anotado aqui essa anotação. Pronto, agora eu vou executar o nosso app. E observe que agora quando eu clico em contatos, ele aparece aqui a fragment contato. Quando eu clico em conversas, ele aparece aqui para mim a fragment conversas. Então nós temos aqui um botão, nós temos aqui uma área, né, de buttons aqui parecida com alguns apps aí que você já deve ter visto, tá? Então essa é uma das formas de criar esse tipo de layout, tá bom? Então observe que o nosso aplicativo fica bem mais dinâmico, né? E bem mais flexível. E além disso nós podemos reaproveitar os códigos, esses botões aqui nós podemos reaproveitá-los em todo o nosso app. Agora eu vou voltar aqui na nossa main activity e vou fazer um negócio legal, que é tirar essa borda que tem essa sombrazinha que tem nos botões. E para fazer isso eu vou aqui em cima, vou dar um enter aqui e vou excluir a sombra dos botões. Eu vou utilizar o método getSupport Action Bar. Esse método é utilizado para a gente pegar algumas propriedades da Action Bar e aí vou utilizar aqui o SetElevation. E aqui no SetElevation a gente pode colocar um número para criar uma sombra. Então se eu colocar 0, ele vai excluir a sombra. Eu vou executar aqui o app. Observe que excluiu a sombra. Então se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, um SetElevation de 5 e executasse o app novamente,
agora eu já tenho uma sombra aqui. Então, eu acho que fica mais interessante nesse caso utilizar sem a sombra, né? Mas fica a seu critério. Então, se você quiser tirar essa sombra aqui, você pode só utilizar essa linha de código, que aí automaticamente ela vai ser eliminada, tá? Então, você vê que agora você não tem mais a linha aqui aparecendo, tá? Então, você clica nos botões e aí você pode ter um design aí melhor, dependendo do app que você estiver fazendo. Agora nós vamos utilizar aquele texto, né? E quando eu clicar no botão eu vou trocar aquele texto. Então eu vou trocar esse texto aqui, por exemplo, esse texto quando eu clicar em contatos, eu vou, em vez de aparecer contatos, eu vou aparecer um outro texto. Então nós vamos aqui em fragmentos contato.xml e aí nós vamos primeiramente criar uma ID aqui para esse. Eu vou aqui no código, eu posso criar por aqui ou eu posso também ir aqui na tela, né, design, clicar aqui, ó, em text view e aí eu posso adicionar uma ID ou posso vir aqui pelo código, né, só escrever Android dos pontos ID igual, e aqui eu vou utilizar o arroba mais ID e aí eu vou escrever o ID text contatos. Então você pode fazer dessa forma ou você pode também voltar aqui no design e aí você clica aqui no text view e aí você pode colocar aqui o text contatos. Voltar aqui no código, você já vai ver que já está adicionado aqui o ID. Agora eu vou voltar lá na contatos fragment e aí eu vou fazer primeiramente a referência. Utilizar o private text view e que eu vou utilizar o text contatos. Vou importar aqui essa classe. E agora você observa que aqui nós não podemos utilizar, não temos aqui o onCreateView, né? Nós temos aqui o public view onCreateView. Então esse onCreateView ele vai usar o inflate, né? O que ele vai fazer? Ele vai inflar o nosso fragmentos contatos, né? Dentro do nosso container para poder exibir aquele texto, tá? Então o que a gente tem que fazer aqui? Ele retorna isso aqui, né? Esse inflate. Tem que criar uma view aqui, tá? Vou criar uma view, vou chamar essa view de V, recebe. E aí aqui eu posso utilizar aqui o return. Então se eu executar o app, basicamente ele vai aparecer a mesma tela. Eu só fiz mudar aqui a forma de escrever. E quando eu clicar em contatos, ele vai aparecer normalmente aqui os contatos, tá? Mas não é isso que eu quero pegar esse texto, eu quero alterar esse texto. Quando eu clicar em contatos, eu quero alterar esse texto. Então eu já tenho aqui a nossa text view, tá? Então eu vou utilizar aqui esse objeto que nós criamos. Vou utilizar aqui na verdade o nosso text contatos que nós criamos, né? E esse text contato ele vai receber a view ponto find view by ID r.id ponto e a gente vai utilizar ali o text contato. Na verdade aqui não é view, né? Aqui é v, usei v, tá? E que geralmente eu uso aqui view, né? A gente usava aqui. Agora o Android ele já tá oferecendo para usar só o v, tá? Então, mas tanto faz aí. Você pode botar qualquer nome, pode botar A também, não vai mudar nada. AB.
Então a gente vai usar esse objeto aqui, tá? E agora que eu já tenho aí o objeto criado, né? Eu posso utilizar o text contatos ponto set text. E aí você tá um texto aqui, ó. Texto alterado. Vou apenas mudar aqui para retornar o AB, né? Porque nós trocamos, tá? Então lembrando que poderia ser qualquer nome. Então geralmente agora o Android ele está fornecendo só o V. Então já ficou meio que automático. Agora eu vou executar novamente o app. Quando eu clicar em contatos, você tem aqui texto alterado. Então isso aqui é só uma forma de fazer essa alteração nesse texto, né? Você poderia também, ao invés de utilizar aqui no fragmento contatos o frame layout, você poderia transformar ele num constraint layout e fazer as edições aqui de estar do jeito que você preferisse aqui, tá bom? Então você transformaria aqui, fazer um convert view, utilizaria aqui o constraint layout e aí você poderia depois fazer as alterações, adicionar textos, adicionar botões, utilizar o info constraint, enfim, você poderia fazer várias coisas aqui, tá? E aí quando você executasse o app, a gente clicasse em contatos, já teria aqui o botão, tá? Então você pode alterar do jeito que você quiser essa fragment e adicionar os itens que você desejar.